Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Conversa de domingo, primeiro dia de uma nova semana, 26 de julho do ano de 2026. O título de hoje da nossa devocional: Amem seus avós. Hoje é o dia do vovô e da vovó. Uau! Quem escreveu esta devocional foi Gabriel Almeida, da cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Baseou-se na palavra de Deus, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versos 3 e 4. Honrem as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Nas duas cartas que Paulo escreveu com orientações a Timóteo, ele cita a influência e o legado que Lloyd, avó do rapaz, deixou para o neto, o que ajudou a moldá-lo para se tornar um líder cristão. Seu exemplo nos ensina que o impacto espiritual dos avós pode ser profundo e duradouro. Percebendo a relação de Timóteo com sua avó, fica mais fácil compreender a exortação do apóstolo quanto ao cuidado com mulheres fragilizadas, destacando as que têm netos. Essa orientação estende-se a nós, no sentido de que cuidar de nossos avós é um ato de fé e obediência a Deus, tanto o vovô quanto a vovó. Com tantos casos em que crianças são criadas por seus avós, esse cuidado é uma demonstração de gratidão e essa atenção agrada ao Senhor, conforme o verso em destaque. Essas orientações alinham-se ao mandamento de honrar pai e mãe, que está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Para Paulo, o amor cristão começava dentro de casa. Vendo a história de Timóteo e Lloyd, lembro de minha relação com minha avó. Ela foi uma das pessoas que investiram em meu chamado. Presenteou-me com minhas primeiras Bíblias comentadas e de estudo. Por eu não dirigir, muitas vezes ela me levou para a igreja e cuidou para que eu estivesse firme na casa do Senhor. Recordo-me também que quando arrumei meu primeiro emprego, prometi à vovó, como a chamo carinhosamente, que ao receber meu primeiro salário, iríamos todos festejar em sua casa, comprar pizza e nos alegrar, como forma de gratidão. Ela ama pizza e ter os netos em sua casa. Todas essas memórias contribuíram para formar quem sou hoje e para que eu sempre busque honrá-la. Muitos hoje não têm mais seus avós presentes. Todavia, se você ainda os tem, jamais deixe de honrá-los e amá-los. Isso agrada a Deus. Os netos são herança dos avós, um vínculo que reflete a graça de Deus de geração em geração. Querido, querida, não sei se você já experimenta este papel de vovô ou de vovó. Bora falar sobre isso. Deus querido, muito obrigada pelas horas que pude descansar. De sábado para domingo é a madrugada que eu não trabalho, não apresento programa, então posso descansar, posso ter o meu corpo algumas horas a mais direto, relaxado, descansando mesmo, esta é a palavra, sossegando. Muito obrigada pelo privilégio do renovo das forças, pelo privilégio da calmaria da noite e acordar desejosa em buscar o Senhor, em ler a sua palavra, em compartilhá-la com os meus irmãos. Muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigada. Obrigada porque um novo dia está amanhecendo, uma nova semana chegando e sempre na expectativa de como ela será, do que vai acontecer, do que o Senhor reserva para nós. Ah, Deus, como é bom poder estar na esperança de que o Senhor investirá nas nossas vidas, como tem sido todos os dias. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pela esperança no Senhor, pela
expectativa depositada nas tuas mãos de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, de que o Senhor é um Deus presente, amoroso, cuidadoso, misericordioso, um Deus justo, um Deus interessado em cuidar de nós de uma forma que cresçamos como pessoa. Aleluia, aleluia. Oh Deus, esse tema de hoje, amem seus avós. Ah, tô nesse pacote. Sou vovó de 7. O Senhor me presenteou com 7 pequeninos através dos nossos filhos. Glórias a ti por isso. Filhos que por tua santa e bendita misericórdia foram gerados diante do Senhor, criados na sua casa, meninos que amam a sua palavra, meninos que se tornaram homens, que se casaram e que têm se dedicado a te servir, a obedecer a sua voz. Oh Deus, muito obrigada pela família que o Senhor nos permitiu constituir, apesar de nós. Apesar da nossa imperfeição, do nosso pecado, apesar de quem somos, o Senhor tem cuidado, tem tratado conosco. Por isso, essa importância de estar aqui com esses meus irmãos diariamente buscando o Senhor, desejando ouvir o Senhor, desejando obedecer o Senhor, desejando servir ao Senhor através da família, nosso primeiro núcleo, nosso primeiro espaço de pessoas, de vidas que convivemos diariamente. É com essas pessoas que o Senhor tem falado muito mais conosco. Quando falo aqui junto dos meus irmãos, que o Senhor nos ensine a dentro da nossa casa sermos servos teus, cristãos genuínos, é isso que nós queremos. Que o relacionamento que temos dentro de casa com o esposo, esposa, filhos, sogros, sogras, netos, genros, noras, sobrinhos, cunhados, oh Deus, em nome de Jesus Cristo. É nesse lugar que nós queremos que o Senhor se utilize da nossa vida para abençoar, para expressar misericórdia, perdão, graça. E é um exercício diário, e o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem cuidado de nós, tem nos lapidado, a começar dentro da nossa casa. Muito obrigada. E isso se estende no nosso trabalho, na igreja que congregamos, nas ruas que circulamos, no lugar onde estudamos, nos lugares onde adquirimos as coisas que precisamos adquirir para o dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, porque temos podido ouvir a tua voz, o teu Espírito Santo tem se movimentado em nós e tem tratado conosco. Obrigada pela vida deste meu irmão, obrigada pela vida desta minha irmã, que tem vindo aqui comigo e tem querido ouvir o Senhor, tem querido aprender, tem querido ser lapidado por tuas mãos, mãos santas, mãos misericordiosas, mãos cuidadosas, mãos que nos protegem, mãos que nos direcionam. Louvado seja o teu santo nome. Pai, eu quero aqui pedir que o Senhor perdoe as nossas faltas, nossos pecados. Este tema de hoje, de amarmos nossos avós. Eu tenho uma recordação muito distante do único vovô que conheci, que era pai da mamãe que me criou, e eu o tinha como meu vovô, e por poucos anos convivi com ele. Ele morreu já idoso, mas eu cheguei na família, ele já tinha uma certa idade, mas eu lembro dele. O vovô Arthur morava conosco. Eu lembro, dormia na sala, a gente não tinha muita condição, mas nós éramos uma família unidas ali. Como é bom ter essa recordação. Então, hoje, eu estou nesse papel de vovó, que eu e o meu amado, vovô Ita e vovó Ni, obrigada, Pai, pela oportunidade de amarmos estas crianças, de ensinar a elas os teus caminhos, de expressarmos que o Senhor é o nosso Senhor, é o Deus da nossa casa, de lermos a tua palavra com elas, de ensinarmos a levar a ofertinha para a sua casa, de, no passo a passo, crescerem vendo também o que a gente faz na tua casa e o que a gente faz fora dela, quem somos dentro e quem somos fora dela. O nosso vocabulário, os nossos hábitos, como nós nos tratamos. Muito obrigada, porque o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o teu nome. E eu peço isso por estes meus irmãos, que o Senhor também
Continue a ajudá-los, a orientá-los, os que já experimentam esse papel de vovô, de vovó. Que eles estejam sendo sempre alertados pelo Teu Espírito Santo quanto à preciosidade de gerar filhos, a responsabilidade, e os filhos destes filhos serem também criados diante da Tua palavra. Serem meninos, meninas que cresçam temendo ao Senhor, numa geração tão desafiadora, tempo de telas, tão perigoso, tão expostos, tão fragilizados. Em que pessoas eles estão sendo formados, que nós como avós nos ajude, Pai, a ajudar seus pais com sabedoria, com discernimento, na medida certa, estarmos próximos e abençoar seus pais e esses pequeninos em nome do Senhor Jesus. E para isso, Pai, eu e estes meus irmãos precisamos de uma vida reta diante do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres que amem o Senhor de verdade. Homens e mulheres que busquem na Tua palavra o que fazer, o que dizer, quando calar, quando falar, quando chorar, quando estar firme. Oh Deus, somos filhos Teus, servos. Somos aqueles que o Senhor gerou para Sua glória e louvor. Somos aqueles que o pecado alcançou, mas que o Senhor se importou com isso e enviou seu Filho. Glórias a Ti, por isso nós reconhecemos, nós entendemos este seu plano, aleluia, nós entendemos. Muito obrigada por chegar até nós a Tua palavra e ela ser derramada no nosso coração e desta forma nos preencher, nos dar sentido para a vida, nos levar adiante. E a nossa família está imersa nisso. E a família de queridos aqui que não tem vivido essa experiência, que o Senhor toque a liderança desta casa. Que o Senhor movimente as águas de tal forma que um milagre aconteça nestas famílias, meu Deus, em nome de Jesus. O milagre da conversão a Cristo Jesus. O milagre do reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que veio em forma de criança, no ventre de uma mulher, a mulher que o Senhor escolheu, uma mulher simples, comum, como eu e como qualquer outra mulher aqui deste grupo, tão pecadora como nós, mas que o Senhor olhou para ela de uma forma especial e disse: Maria, é você, tem no seu ventre o Salvador do mundo, aleluia. E assim aconteceu. E ele veio como criança, ele veio em todo o processo que cada um de nós vivemos, na fragilidade de uma criança, na necessidade de ser cuidado, amamentado, ensinado. Era o Deus em forma de gente crescendo. Oh, Pai, que bom pensar desta forma, que bom crer desta forma. E ele se tornou um adolescente que já vinha com a sua palavra no coração, porque ele era o próprio Deus. Um adolescente que foi fazendo diferença entre a sua geração ali e se tornou um homem que caminhou entre outros homens e mulheres e marcou a história de todos eles, curou, tratou cada um, ensinou. Fez toda a diferença na vida de tantas famílias, glórias a Ti, era o Teu plano se concretizando. Jesus, o Cristo, o moço de Nazaré, o Galileu, que cresceu e foi marcando a história. E hoje, aqui no ano 2026, nós nos lembramos dele como alguém muito presente, o Senhor da nossa vida. Pai, firma tudo isso no coração de todos nós neste grupo. Ajuda-nos a lembrar todos os dias deste plano maravilhoso, perfeito, de tudo que o Senhor tem feito conosco, na nossa casa, e daquilo que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Senhor, o Rei dos Reis. Ajude a cada um a crer no seu poder, a entregar a sua vida de verdade, a estarmos todos aos teus pés, confiados no mover dos teus braços, tratando conosco, lapidando conosco, fazendo homens e mulheres sábios no abrir da nossa boca, com os nossos netos, filhos, sobrinhos, com todos que estão ao nosso redor. Que seja esta semana uma semana em que nós possamos estar cada vez mais com os nossos ouvidos destampados para ouvir a sua voz, os nossos olhos abertos para ver o que o Senhor está fazendo, um coração pronto a
crer cada vez mais nos teus milagres, nos milagres que o Senhor já realizou e naquilo que o Senhor ainda pode realizar, se quiser, vai fazer. Contarmos com este teu amor, com esta sua disposição diária em se inclinar dos céus e nos ver, nos ouvir, cuidar de nós, nos atender, nos ensinar, nos abençoar com a vida, com o alimento na mesa, com a roupa para vestir, com a saúde para trabalhar, o trabalho para sustentar a casa. Aqueles que estão enfermos, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor seja com eles neste domingo, o primeiro dia desta semana, que eles já vivam um momento marcante do teu toque, de cura, de limpeza no organismo, um toque em que o Senhor os refaça para viver esta semana e todas as outras que se seguirem, firmados de que o Senhor é com eles, de que o Senhor os tem visitado diariamente, que o Senhor tem se utilizado deste momento frágil do corpo para estar mais perto deles, para ensiná-los, para abraçá-los, para firmá-los na tua palavra, no teu caminho, em nome de Jesus. Não só no corpo, mas na alma. A alma que está precisando também do seu toque. A alma que está carecendo da sua intervenção, do equilíbrio de pensamentos, de sentimentos. Oh, Pai, resgata este querido que tem se sentido tão pequeno, tão diminuído, tão desprezado, em nome de Jesus. Traz para pertinho do Senhor, traz para pertinho dos amigos, da família. Ajude-o a enxergar as pessoas como as pessoas que de verdade amam ele, amam ela. Ajude também essas pessoas a expressarem que o Senhor tem algo muito bom para esta vida, gerada pelo Senhor mesmo, propósitos santos e eternos. Ajude, Pai, aquele que está ao redor destes queridos que estão fragilizados emocionalmente, fragilizados fisicamente, ajude-os a abençoá-lo, abençoá-la. Ajude-os, Pai, para que cada vez mais criem laços no Senhor, laços firmes em Ti, na Tua palavra, no Teu amor, em nome de Jesus. Faz isso com cada um de nós, naquilo que nós carecemos, que o Senhor intervenha. Faz isso, que seja um domingo marcante pela presença do Senhor na casa de cada um, marcante no coração de cada um, na mente de cada um, uma mente renovada na tua palavra, tratada, metanoia, transformada pelas escrituras sagradas, não por placa de igreja, mas é a tua palavra. E que quem tiver oportunidade de ir à tua casa, e que seja um lugar que trate verdadeiramente da essência das santas escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Obrigada, Pai. Muito obrigada por este momento. Muito obrigada. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bora, querido. Bora, querida. Amo você, viu? Amo a sua vida. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. Não esquece, tudo com excelência. Beijos nas suas bochechas. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz
resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor.